Meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar, né, o nosso conteúdo sobre Roma. Nas últimas aulas nós tentamos, né, fazer ali aquele paralelo desde o processo de criação de Roma, né, o nascimento de Roma, depois Roma se tornando cidade-estado e assim por diante. Fizemos aí uma pausa para poder fazer um processo de correção de atividades, revisão do conteúdo do bimestre, mas hoje nós voltamos aqui tendo em vista a continuidade do nosso conteúdo programático aí do quarto bimestre, né, dando aí continuidade à nossa matéria. Para iniciar, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez, né, para pegar o caderno de vocês, pegar o livro didático. Nesta aula de hoje, nós vamos utilizar o livro didático. Deixa eu conferir a página. Nós vamos utilizar o livro didático a partir da página 232, é o capítulo 12, né? O capítulo A Crise da República Romana. Então, pessoal, para que nós consigamos, né, ter êxito aí neste conteúdo, tal qual nós tivemos no conteúdo passado, eu vou convidar vocês mais uma vez, né? Peguem o material de vocês, peguem o material para anotação, peguem o livro didático de vocês, nós vamos iniciar lá o capítulo 12, né, que é a crise da República Romana. Como nós sabemos, né, como nós vimos nas últimas aulas, Roma ela está ali em volta, né, a criação de Roma está em volta à grande lenda de Rômulo e Remo, né, os dois irmãos amamentados pela loba e depois criados ali por um casal de camponeses que posteriormente entram em contato com as suas raízes e criam, né, a cidade romana, Roma, e que depois vai se tornar um dos grandes, ou quiçá, né, o maior império ali naquele período. Para que nós consigamos, né, nos situar, nós vimos já nas aulas passadas que Roma ela vai passar por três grandes estágios. Né? Ela vai passar por um período monárquico, vai passar por um período republicano e, posteriormente, passar por um período imperial. Esse período imperial ele vai ter ali, né, a distinção, né, entre Alto Império e Baixo Império Romano. Mas, enfim, né, hoje nós vamos nos pautar aqui, nos centralizar no período republicano, né, de Roma, como nós já havíamos fazendo nos últimos encontros, só que hoje aqui a nossa centralidade, né, o nosso pensamento ele vai estar voltado aqui para a crise, né, que vai levar ali as ruínas, né, desse processo republicano de Roma e, é claro, vai dar vazão ao período imperial. Mas antes de falar de período imperial, vamos pensar aqui no período da República e nesse período de crise. Ok? Então, vamos iniciar. Né? Espero que vocês já estejam aí com o material em mãos. Né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando então da crise que levou então ao fim, né, do Império Romano. Então, vamos lá. Então, a crise da República Romana. Alunos do sexto ano, Colégio Max College, né? Professor Jefferson Rodrigues, aqui com vocês na disciplina de História. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. Então vamos lá. Olha só. Então, para início de conversa, né? Se nós acompanhamos lá na página 332 do livro didático de vocês, nós vemos lá que o período da crise de Roma, ela é resultado, né, de vários processos políticos sociais que foram ali decisivos para o surgimento do Império Romano. Esse processo ali se deu graças ao processo também de expansão do território romano. Então, após as três guerras púnicas, né, Roma então já havia ali conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo. Nas nossas últimas aulas, né, nós víamos lá e circulávamos lá este aspecto do mar Mediterrâneo ali, que é característica central ali para que nós consigamos perceber o porquê da expansão do Império Romano, tendo em vista ali a facilidade de comércio estabelecido principalmente pelas vias marítimas, né, ali em relação ao mar do Mediterrâneo,
e, é claro, ali, né, fazendo as devidas navegações, adentrando ao Mar Egeu, ao Mar Jônico e ao Mar Adríaco. Né? Então, nós temos ali esse emaranhado de possibilidades que fez com que as províncias romanas, né, ela comece a se expandir. Além dessa questão do fortalecimento comercial, graças a essas rotas marítimas ali, nós temos, a partir do século III a.C., a dominação dos povos, né? Que essa dominação desses outros povos ali, eles vão acabar se tornando, então, provincianos, né, da República Romana. Ok? Então, o auge do período republicano romano ele vai se dar graças ao processo de expansionismo, né? Ou seja, graças à ideia, né, de buscar conquista de novos territórios. Deixa eu só grampear isso daqui. Ok. Graças à conquista de novos territórios. Só que, se nós olharmos de que, por um lado, nós temos a expansão, né, do território, por outro lado, administrar essa grande extensão de forma política, ela começa a se tornar mais complicada. E isso vai fazer com que os conflitos, né, que já existiam, como nós falamos nas últimas aulas, né, os conflitos que já eram existentes ali, principalmente entre os patrícios e os plebeus, eles permanecessem aumentando. Vejam, eu não estou falando aqui neste momento da, da governança, né, da administração de um pequeno espaço de terra ou de um pequeno território, de forma a centralizar essa administração. Aqui eu estou falando de um vasto território e principalmente, né, que eu estou falando de algumas ilhas, né? Eu estou falando aqui de terras cortadas ali pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu, pelo mar Adríaco, né? Adriático, né? Então nós temos ali uma grande esfera de terra e essa grande esfera de terra ela começa então a dar vazão àquilo que mais tarde se nomearia como Império Romano, mas ao mesmo tempo ela começa a mostrar a dificuldade de um poderio único, a dificuldade de um poderio concentrado na figura, né, de uma pessoa e etc. Então, administrar essa estrutura política, de forma política, ela se torna muito complexo. Além do fato, né, dos conflitos ali constantes, principalmente entre os plebeus e os patrícios. Sendo assim, o declínio dessa República Romana ela começa a se concretizar. Por quê? Porque as constantes disputas entre os líderes políticos que eram estabelecidos dentro dessas grandes extensões de terras e principalmente, né, condicionada ali ao Senado, ela começa a enfraquecer a política republicana. Ou seja, né, as ideias dos grandes líderes políticos, elas por vezes não batendo diretamente com as ideias do Senado, né, nós sabemos que os senadores ali eram representados pelos grandes latifundiários do período, isso começa a gerar um sério conflito. Então, os cônsules, os senadores e principalmente ali os magistrados, eles começam a perder espaço dentro da sua legitimidade política. Por quê? Essas estruturas políticas republicanas que foram criadas para dar conta da administração dessa expansão republicana romana, ela já não consegue. Né? O homem, então, romano, ele já não consegue dar conta por meio da política, né? Por meio da administração ali da metrópole, ele já não consegue administrar ali toda a República Romana. Então, o declínio da República Romana ele está diretamente ligado à expansão. Se, por um lado, Roma ia muito bem expandindo seus territórios, por outro, ela não ia tão bem porque a administração dessa grande extensão de territórios ali se tornou um grande desafio, então, para a República Romana. Então,
Nesse sentido, a plebe, né, ela começa a se tornar cada vez mais forte, reivindicando então a participação política ativa, né? Então, de um lado, nós temos lá os plebeus querendo e reedificando, né, ali querendo de forma sistemática, ali, de forma incisiva, ali, reivindicando os seus direitos de participação política. Os patrícios eles começam a enfraquecer, principalmente após o fortalecimento do comércio, porque isso vai gerar novas atividades econômicas. Gerando novas atividades econômicas, nós temos ali os plebeus começando a ter uma ascensão econômica. Se os plebeus começam a ter uma ascensão econômica, os patrícios eles começam a declinar, eles começam a enfraquecer. Aí é preciso, né, mudar a forma de governança, é preciso mudar a forma de ver e de se organizar a República Romana, então. Então, é justamente nesta briga, né, nesse conflito ali de ideia entre patrícios, né, que estavam em declínio, e plebeus que estavam em ascensão, que o Senado, então, ele não tem outra alternativa senão a negociar o surgimento de uma nova estrutura política, que até aquele momento era desconhecida, que era o triunvirato, nome complicado, né? Triunvirato, que seria, pessoal, mais ou menos, né, uma ideia, eu já falei disso nas aulas passadas do triunvirato, que seria mais ou menos ali a ideia de três grandes governantes, né, de três grandes centralidades de governo, que é um pouco semelhante ao que nós conhecemos hoje dentro da República, tá? Não sendo exatamente igual, porém semelhante. Então, o primeiro triunvirato ele é formado por Pompeu, por Crasso e por Júlio César. Né? O triunvirato do Júlio César ele vai ali da Gaia e ele fortalece investindo então sobre Roma para se tornar um grande ditador. Ou seja, né, mesmo tendo o poder, né, ali da República Romana dividida entre esses três grandes figuras ali, entre o Júlio César, entre o Pompeu e o Crasso, o Júlio César ele começa a expandir ali e vai fortalecendo a sua parte ali que ele governava de forma a se tornar um grande ditador, né, romano, que ali acaba recebendo o título pelo Senado, que ficou ali sem alternativas devido à aliança de César com o exército. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Primeira grande estrutura, né? A estrutura de governança de Roma, que ela começa a ruir graças à expansão de Roma. Como Roma começa a se expandir, as relações de comércio começam a se intensificar. Com a intensificação das relações de comércio, nós temos os plebeus alcançando o espaço que eles ainda não tinham, e nós temos os patrícios perdendo o espaço que eles já tinham. Com isso, nós temos ali a necessidade, né, de formar um governo não centralizado em uma só pessoa. Aí nós temos a criação dos triunviratos, né? O governo centralizado ali em três pessoas. É como se cada pedaço, né, cada parte da República Romana ficasse ali sob o domínio de um governante. Júlio César, então, né, como governante ali, ele começa, da região da Gaia, ele começa, então, a expandir a sua região de... Ele começa a expandir ali a sua região de domínio, né, a sua região de governança, e isso vai fazer, então, com que o Senado acabe não tendo outra opção senão dar o título a ele de ditador, tendo em vista que o Júlio César possuía ali a aliança, né, com grande força do exército, certo? Aí o Senado não tem ali outra opção senão conceder aí o título a ele de ditador. Então, logo após a morte do Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, né? Esse segundo triunvirato ele é composto, né, por Marco Antônio, Lépido e por Otávio. Então, o Otávio ele vai derrubar o Lépido e o Marco Antônio na Batalha de Ácio,
lá em 31 a.C., e anos mais tarde ele vai ser nomeado, então, o primeiro grande imperador, né, o primeiro grande czar romano. Então, vamos lá, né? O expansionismo romano. O que é isso, né? O que é esse processo de expansionismo romano? O expansionismo romano ele vai acontecer da mesma maneira como ocorreu lá na Grécia Antiga, né? E também na Antiguidade Ocidental de forma geral. Os pontos que são ali fundamentais para que essa política de expansão possa acontecer está centrado na garantia está centrado na garantia das defesas, né, territoriais e principalmente na busca de novos territórios com a ideia imediata de crescimento populacional romano, com a ideia de crescimento populacional de Roma. Ou seja, né, mais uma vez está claro aqui a intenção da expansão do território romano. Esse período, então, da monarquia e da República Romana, nós temos uma estabilidade econômica. Lembra que eu falava para vocês que quem nascesse plebeu provavelmente morreria plebeu e quem nascesse patrício iria morrer patrício? Então, aqui nós temos uma mudança, porque a estabilidade econômica que produziu ali, né, neste período republicano e neste período monárquico, aqui ela vai ter uma pequena modificação. Por quê? A base da economia romana, que estava ali centralizada na atividade agrícola, ela começa a crescer de acordo com as necessidades de mais terras, mais bens de consumo e etc. Ou seja, com a expansão do império, cria-se a necessidade, né, de uma expansão também no fomento, né, da alimentação, da produção de vestimentas, da produção de cultura, né, do império não, né, de Roma de forma geral. Então, se nós formos olhar aqui, né, mais uma vez, se nós olharmos para Roma nesse período, nós temos aqui, ó, a centralidade de Roma, lembra lá bem na canelinha da bota, né, onde hoje é a Itália, né, e temos aqui, ó, o crescimento de Roma, né, onde aqui está a Europa, né, aqui depois se tornou Portugal e aqui hoje é a Espanha, dando volta aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Sicília aqui foi um dos principais palcos, né, para esse processo de expansão de Roma, né? E aqui a parte mais da asiática, né? Ali a região do Mar Negro, onde todo esse processo de expansão de Roma aconteceu. Então, se nós formos olhar de forma geral, o expansionismo ele vai durar mais ou menos ali 5 séculos. Ele começa lá da conquista da Etrúria, né? E vai lembra lá quando eu falava dos etruscos que foram derrotados e depois eles partiram ali para a Península Itálica e depois eles vão criar ali as cidades magna da Grécia e eles são subjugados por isso. Inclusive é dessa cultura que surgem lá as primeiras grandes cidades. Eles estavam, vamos dizer assim, bem à frente, né, dos demais povos que foram absorvidos pelo Império Romano a nível de tecnologia. É deles a criação das principais estradas, que depois vai levar aquele grande ícone, né, da linguagem que diz que todos os caminhos levam a Roma, é graças a esse povo aqui. Então, se nós olharmos assim, praticamente toda a península ela estava sob o domínio dos romanos. O que vai mudar ali essa estrutura é a ideia de expansão desse império. Por quê? Esse fato, né, de expansão, ele vai dar condições para que as expansões elas continuem, né? Aí elas vão buscar expandir sobre outras regiões, né? Como eu já apontei aqui, né? A região Espanha, né? Que ali a região Lusitânia, aqui onde atualmente, né, Portugal, Espanha. Depois ela vai descer também em relação à África, né, aqui na região do Mediterrâneo, que depois a gente sabe
que o Egito vai acabar sendo abarcado aqui, e também aqui na região da Ásia, né? Aqui na região da Capadócia, região da Mesopotâmia, Babilônia e etc. Né? E é claro, ali também, né, é em relação à Ásia ali, quando eles conquistam ali o Mar Negro e etc. Ok? Então é mais ou menos esse, né, o contexto, vamos dizer assim, geográfico de expansão ali de Roma. Então, para que esse processo de expansão romana, né, ele aconteça, nós vamos ter ali, vamos dizer assim, três grandes guerras, né, chamadas ali de guerras púnicas. Né? A primeira ela vai acontecer do ano 264 até o ano 241 a.C. A segunda vai lá do ano 218 até o ano 201 a.C. E por fim, a última vai do ano 149 até o ano 146 a.C., ok? Mas vamos tentar identificar de forma geral, né, o que foram essas guerras. Né? Se nós pensarmos ali no processo de expansão romana, o contato dos povos, né, da Magna Grécia, ou seja, da Grande Grécia, principalmente com os cartagineses, ele é um processo decisivo para a consolidação do poder romano. Né? Com isso, nós vamos ter ali uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e as suas rotas comerciais. O que vai fazer com os cartagineses sejam ali adversários diretamente dos romanos e, é claro, derrotados pelos romanos. Né? Por isso que o império se expande. Esse foi o momento ali histórico que vai ocorrer as três grandes guerras púnicas. Né? O estupim para essa disputa acontecesse é a ilha da Sicília, que pertence à Grécia Magna, onde moravam ali os cartagineses. Vamos ver lá onde que é essa Sicília? Aqui, ó, como eu sinalizei para vocês agora há pouco, né? Aqui vai ser o palco, né? O grande estopim vai ser aqui a busca, né? De mandar mesmo, né? De tomar o território da Sicília, né? Para si. E é claro, tendo aqui a Sicília, a gente tem uma claridade aqui, né, da rota de comércio, né? Aqui o acesso ao Mediterrâneo, acesso ao Jônico, ao Adriático, né, ao Tirreno aqui, e é claro, isso é primordial ali naquele momento. Então, justamente na ilha da Sicília, a rivalidade entre os cartagineses e os habitantes que haviam sido colonizados pelos gregos começava a enfraquecer a política interna da região. Isso vai facilitar a invasão de outros povos. Roma, como não é boba, né, ela resolve então invadir a ilha, né, e vai conquistar a cidade de Messina, na costa leste da Sicília. Só que, por outro lado, né, em contrapartidas, os cartagineses eles declararam guerra a Roma. As guerras púnicas, por fim, elas foram divididas em três grandes fases diferentes. Né? Vamos lá. A primeira fase ela vai dizer respeito, né, que aconteceu lá do ano 264 até os anos 241, ela vai dizer respeito aos confrontos, né, que se deu na fase que aconteceu ali no mar, né? Os cartagineses, eles eram reconhecidos ali pela sua capacidade de navegação como grandes navegadores, né? E eles decidiram então e eles eram ali descendentes dos fenícios, que eram conhecidos por fabricar ali excelentes navegações. Ou seja, né, nós temos aqui exímeis navegadores. Com a ideia de se defender, os romanos aprenderam as técnicas de construção das embarcações marítimas e eles vão criar modelos iguais ao dos cartaginenses, né? Aí, com a ajuda dos gregos, é claro, eles vão fazer aí essa ação, né? Essa primeira etapa das guerras púnicas, ela foi vencida então pelos romanos. Vejam, os romanos a estratégia, né, imediática deles neste primeiro confronto ali é se apossar do conhecimento dos cartaginenses ali, né, para poder conseguir, né, lutar ali
pela Cilícia. Então, a Primeira Guerra, né, foi ali um confronto marítimo e se deu ali graças à estrutura que se tinha naquele período. Né? Estrutura essa que era a dos cartagineses, que eram por excelência grandes navegadores, descendentes ali dos fenícios, e os gregos e os romanos ali, né, deram muito espertinhos ali, com a ajuda dos gregos, aprenderam ali a arte das embarcações e etc, para poder conseguir guerrear ali pela Sicília. A segunda fase, né, que acontece ali do ano 218 até o ano 201 a.C., ela vai ser então uma fase que depois de conquistar a ilha, a Roma então ele começa a controlar, né, a Córcega e a Sardenha. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele começa, então, né, olha só, conquistei a Cilícia. Com essa conquista da Cilícia, nós temos ali a conquista da Córcega e da Sardenha. Assim ele começa a estabelecer domínio em toda a Magna Grécia. Então, se nós olharmos assim, de forma geral, esse conflito ele vai dizer diretamente da reação de Cartago à derrota que ele teve para os romanos no primeiro conflito. Né? Porque após a Roma, né, ela ter conquistado a Península Ibérica, o general estadista Aníbal Barca ele vai liderar os cartagineses em direção à Península Itálica, o que vai trazer, né, para eles várias vitórias que foram conquistadas por Cartago. Porém, em nenhum momento isso ameaçou Roma. Assim, nós temos os romanos, né, se organizando, que é claro com a liderança de Cipião, né, o africano, e conquistaram ali a Península Ibérica, forçando os cartagineses a recuar. Então, eles foram novamente derrotados na Batalha de Zama, lá no ano de 202 a.C., certo? Então, é mais ou menos essa a história, né, da Segunda Guerra. Só para nós nos localizarmos aqui, né, eu deveria ter colocado o mapa em todos os slides, né? Só para nós conseguirmos nos localizar aqui, eu mostrei para vocês agora há pouco, né, que Roma então conseguiu aqui o domínio da Cilícia. Logo após, né, que é ali na Segunda Guerra, ele consegue, olha só, como ele conseguiu aqui o domínio da Cilícia, consegue então Sardenha e Córcega, né? Essas duas grandes ilhas aqui a partir da Cilícia, certo? Só para a gente nos localizarmos ali enquanto território. Vamos lá. Vamos para a terceira então. Então, a Terceira Guerra Púnica, ela vai acontecer lá no ano de 1400 lá no ano de 149 até o ano de 146 antes de Cristo, tá? Então, esse daqui, ao contrário dos outros, ele é um conflito mais rápido, né? Porém, ele é o mais violento entre as três guerras. Ali com a liderança de Cipião Emiliano, logo após 3 anos, os romanos derrotaram de forma definitiva os cartagineses. Com isso, eles vão destruir Cartago, né? Vão escravizar o povo cartaginense e vai incendiar toda a região, colocando sal sobre as terras. Qual que era a intenção? É que nada ali que eles plantassem sobrevivesse, logo eles não conseguissem, então, ter ali uma proposta de conseguir se levantar, né, após ali a perda, né, para os romanos. Os sobreviventes que não foram escravizados se espalharam ali por toda a Europa. Vale dizer, pessoal, que neste momento ali nós temos uma briga ali em relação à guarda de materiais intelectuais, né? Nós sabemos ali que nesse período a cidade de Cartago ali guardava grandes tesouros, como que eu poderia dizer? Guardava grandes tesouros escritos mesmo, né? Guardava grandes tesouros intelectuais
e acaba sendo ali destruído, né, pelos romanos de forma geral, certo? Então, dando continuidade ali, nós temos ali que essas guerras púnicas, elas são então um processo que vai dar início à expansão territorial romana, né? É por meio delas que consequências determinantes para o panorama político e econômico social na Europa e no mar Mediterrâneo. As principais, né? Quais são ali as principais características que trouxeram ali essas guerras púnicas? Lembrando que aqui nós estamos falando de um período de queda, né, da República e ascensão de um império. Essa queda da República, ela vai se dar durante os governos de Triunvirato, certo? Então, quais foram ali as principais mudanças, né? Quais foram ali as principais consequências ali desse novo panorama político, econômico e social, né? O que isso representa? Primeiro deles, né? Os romanos que se diziam rivais, eles começam a estabelecer uma hegemonia sobre o comércio do Mediterrâneo e vai consolidar a sua política expansionista. Né? Eles começam ali a estabelecer bases ali para a sua política expansionista. Depois, nós temos ali o fortalecimento do comércio, que vai surgir ali uma nova classe, né, dos homens chamada ali de cavaleiros, né, que vai enfraquecer os patrícios. Lembra que eu falava agora há pouco, né, para vocês que com a expansão do império nós temos ali os patrícios perdendo espaço, primeiro para os comerciantes lá, e agora para essa nova ordem, os cavaleiros. Depois, nós temos os pequenos e médios proprietários de terras, né, que não conseguiam satisfazer as suas produções agrícolas. Isso vai fazer com que a necessidade do comércio vai criando dívidas, né, e eles então não conseguiam ali, né, eles começavam a ter ali uma séria dificuldade em pagar essa dívida. Então eles acabavam vendendo as suas terras e os ricos se tornavam mais ricos. Né? Então eu tinha ali, se naquele momento anterior, né, eu começava a ganhar espaço enquanto plebeu, aqui eu começo entrando em dívidas porque aquilo que eu produzia já não era mais satisfatório ali para que eu conseguisse me manter ali no poder, certo? Então, são mais ou menos essas ações. Para que não fique muito longo, né, e para que nós não nos percamos no conteúdo, nós vamos dar uma parada, né, agora no conteúdo, vamos resolver ali na página 263 esses 3 exercíciozinhos ali sobre este período que nós estamos vendo até agora, só para que nós não nos percamos, né? Aí depois nós damos continuidade pensando lá nos conflitos sociais e a luta, né, pela reforma agrária do qual os romanos passavam ali, do qual os romanos estavam passando, certo? Então, vamos lá as 3 questões, vamos tentar. Ah, tem mais uma aqui, ó. Nós temos ainda a conquista de terras, né? Essa conquista de terras ela vai desencadear ali o número de escravos. Por quê? Nós temos aqui a quantidade de dívidas aumentando. Nós temos aqui os pequenos e médios proprietários não conseguindo pagar as suas dívidas. Nós sabemos que os escravos eles vinham ali de quais fontes, né? Vinham de pagamento de dívidas ou de quando você conquistava uma terra e as pessoas daquela terra então elas se tornavam escravos para que elas não fossem mortas. Né? Então aqui, a conquista dessas novas terras elas vai desencadear no aumento do número de escravos, tendo em vista, né, que o aumento das dívidas aqui que eles não conseguiam pagar. Os romanos eles começam a escravizar os guerreiros perdedores também, ali toda aquela região ali das guerras púnicas, né? O pessoal que perdeu a guerra eles se tornaram escravos. Esses escravos eles passam a ser usados em atividades diretamente econômicas. Quais são essas atividades diretamente econômicas? Como sempre, né, nós estamos falando aqui das atividades agrícolas. Né?
Isso vai gerar um grande desemprego, porque se eu tenho escravos de guerras para trabalhar para mim, eu não vou pagar mais por funcionário. Esse desemprego vai gerar uma insatisfação geral da plebe romana e vai reagir e vai provocar ali, mais uma vez, uma série de conflitos internos. Então, nós temos estabelecidos essas características. Né? Então, os romanos que vão dizimar os rivais para poder estabelecer a sua força diante do comércio mediterrâneo. Depois nós temos o fortalecimento de uma nova classe social, os cavaleiros. Nós temos os pequenos e médios proprietários de terras perdendo seu espaço para os grandes donos de terras, porque eles tinham capital, né? Eles tinham como comprar a terra desses pequenos proprietários. Por vezes, esses proprietários eles não conseguiam pagar a dívida, acabavam também se tornando escravos, né? E, sobretudo, né, com a conquista dessas novas terras, nós temos ali a grande quantidade de pessoas escravizadas ali a partir da conquista das novas terras. Esses escravos, eles vão criar um problema muito grande dentro de Roma, que é a questão do desemprego, tendo em vista que se eu tenho um escravo, eu não preciso de pagar salário ao empregado. Isso vai gerar ali uma insatisfação geral daquelas pessoas que dependiam desses salários, mesmo que baixos, né? E vai provocar ali vários conflitos internos relacionando ali os plebeus e os patrícios, certo? Então, agora sim, vamos lá para as atividades. Então vamos lá, né? Atividade, questão número 1. Quais foram os principais motivos que levaram uma política expansionista? Né? O que mudou em Roma, o que mudou dentro da República Romana que condicionou ou ainda que incentivou a esse processo de expansão política? Né? Segunda questão, perdão. Qual foi ali o principal fato ou os principais fatos históricos que durante o processo expansionista romano, ali nas guerras púnicas, né? Quais são, né, as características ali do expansionismo romano que foram as guerras púnicas? Quais são as características dessas guerras? Nós sabemos que foram 3, né? Qual é a característica de cada uma delas, ok? E por último, nós queremos saber aqui quais foram as consequências das guerras, né? Principalmente se nós olharmos para a Europa e para a Antiguidade. Em que essas guerras púnicas mudaram, né? Tanto a Europa quanto a Antiguidade. Então, pessoal, olha só. Com isso, nós encerramos aqui, né, como eu já falei, essa primeira fase. E essas atividades estão lá na página 200. Tá aqui, ó. Tá lá. Essas atividades estão lá na página 263 do livro didático de vocês, tá ok? E vocês vão fazer, pode responder no próprio livro mesmo. E é claro, como sempre, vocês vão me enviar para a gente continuar aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Como nós já estamos acostumados aqui, né? Esses questionamentos, eles vão nortear os nossos estudos para que nós possamos prosseguir, né? A próxima parte aqui seria lá os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária, né? O que será que esses plebeus, né, que tanto lutaram aqui logo após essas ações que foram consolidadas a partir das guerras púnicas, né? O que esses plebeus eles queriam, quais eram as reivindicações deles, ok? Então é mais ou menos isso daí a nossa linha de pensamento para a próxima aula. É claro que nós vamos iniciar ali com a correção das atividades, ok? Então mais uma vez, né? Façam as atividades e me enviem, por favor. Quanto mais vocês demoram para enviar, aí vocês acabam perdendo o foco, né? Esquece, vai juntando. É melhor vocês irem fazendo e enviando com tranquilidade, para que nós não tenhamos problema lá no final do bimestre, tá ok? Eu espero que a aula de hoje, né, ela tenha sido satisfatória, né, para que nós consigamos aí
continuar o nosso exercício nesse processo de ensino-aprendizado. Quero agradecer vocês por estar mais uma vez aqui conosco, né? E até a próxima aula. Não se esqueçam, né, de resolver as atividades e postar as atividades para mim lá no e-mail, tá certo? O e-mail e os dados, né, para postar a atividade, como sempre, eu vou deixar descrito lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.